Bom dia, bem-vindos novamente. Desculpa. Hoje eu vou encerrar o tema da mitologia. Na nossa última aula, que foi há 2 semanas, a gente conversou um pouco sobre o que não é um mito, né? Eu, eu procurei mostrar para vocês as diversas compreensões que as pessoas têm acerca dessa palavra. Aí, quando se fala mito, as pessoas elas entendem como sendo algo mentiroso, uma história mentirosa. Mito é um herói. Mito várias expressões populares que têm origem na mitologia. Então, todas essas compreensões, elas não são mito. As pessoas que chamam assim. O João Pedro comenta que o pessoal chama Bolsonaro de mito também. Sim, essa ideia do Bolsonaro como sendo mito entra na ideia de herói. Mito é um herói. Nas histórias mitológicas, sempre tem os heróis, né? Então, sei lá, o Hércules, o Perseu, o Édipo. E essas pessoas heróicas, elas, elas fazem coisas que pessoas normais não fazem. Nós, pessoas normais, não fazemos. Por exemplo, né? A gente chama isso nas histórias. Aí, hoje em dia, a gente continua usando essa mesma ideia. Então, por exemplo, a gente chama o Pelé de mito do futebol. Por quê? Porque o Pelé foi o Pelé. O Pelé fazia coisas com a bola que, caraca, né? Um ser humano normal não faz. Então, o Pelé é o mito do futebol. O Ayrton Senna é um mito da Fórmula 1, por conta da maneira como ele pilotava, né? Enfim. Então são pessoas, né? Então nesse sentido, mitos são pessoas que fazem coisas extraordinárias. E aí, para quem concorda com o que o Bolsonaro pensa, né? Aí ele é mito porque ele faz coisas que a maioria das pessoas não fazem. Ele tem coragem de fazer o que as pessoas não fazem. Aí considera ele como sendo um mito. Né? Mas isso para quem acredita nele, né? Para quem não acredita, ele é mito no sentido de mentira. É uma enganação. Então dá para você olhar para o Bolsonaro como mito nesses dois sentidos, ou porque ele é um herói, ou porque ele é uma farsa. Aí vocês escolhem qual das duas interpretações dão para a ideia de mito. Mas entra nessa categoria de herói, geralmente, o Bolsonaro. E aí, no final da aula, eu procurei demonstrar, então, ensinar, né, o que de fato é o mito. E como é que na filosofia a gente olha para essas histórias. E aí, o mito, a gente entende como sendo um tipo de conhecimento. Né? Como assim um tipo de conhecimento? É uma história que procura. É uma história que procura explicar o mundo.
explicar o mundo, dar um sentido para a vida, dar um sentido para as coisas que existem. Então, o mito é uma maneira de explicar o mundo. Essas histórias todas que são contadas, elas têm como objetivo dizer por que é que as coisas existem e por que é que as coisas são do jeito que elas são. Esse é o objetivo dessas histórias. Agora, não é qualquer história que a gente chama de mito. É um tipo de história bastante específica. As histórias mitológicas, elas narram as origens das coisas. Então, um mito, ele sempre vai narrar a origem das coisas. E por isso, as histórias mitológicas, elas se passam na origem do mundo. Não é no passado. É no começo de tudo. As histórias mitológicas, elas não têm data. Porque quando elas aconteceram no começo de todas as coisas. Então, o mito é um tipo de conhecimento que explica o mundo e tudo o que nele existe, narrando a origem das coisas. Isso é mito. Se é verdade ou não, se aconteceu ou não, a gente não discute na filosofia. O que a gente procura compreender essas histórias é o que elas querem ensinar para a gente. Essa é a nossa relação com as histórias mitológicas. E aí eu falei também, né, na aula passada, que as histórias mitológicas, ou essa compreensão mitológica do mundo, ela não acabou. Ela não ficou só com os povos antigos. Nós, ainda hoje, aqui no Ocidente, lá no Oriente, na África, a gente continua usando a mentalidade mitológica para explicar muitas coisas da nossa vida. Então, lá na Índia, por exemplo, tem as histórias hinduístas, da religião hindu. Tem lá Shiva, Ganesha, né? Aquele povo todo. Eu até semana passada, eu estava jogando um jogo chamado Raj. Vou escrever aqui no chat para vocês. Raj. Não sei quem conhece. Eu joguei no Xbox, no Xbox One. Raj é um jogo que fala da mitologia hindu. Então você vai jogando o jogo e na medida em que a história vai se desenvolvendo, vai contando as histórias de vários deuses hindus, aí conta a origem do mundo, na perspectiva hinduísta, conta o nascimento da deusa da guerra, do deus da harmonia e assim por diante. É um jogo, ó, lindíssimo. Não sei se tem em outros consoles, né? Não sei se tem em outros consoles. Mas se você tiver o Xbox One, eu recomendo. Tá no Game Pass. Você assina o Game Pass, recomendo baixar. Eu terminei ele em 2 dias. Eu terminei o jogo em 2 dias. O Davi comenta que a arte parece bonita. É lindo. A arte é linda, linda, linda de morrer. O jogo é lindíssimo. E a jogabilidade, não sei, né? Quem conhece, mas a jogabilidade é igual do Vikings. Né? Tem o jogo Vikings. 2, né? Tem 2 jogos Vikings. É a mesma mecânica. Vikings, né? Vikings é outro jogo que eu tô jogando também. Tô jogando Vikings 2. O jogo Vikings
Também é um jogo que você vai avançando e à medida que a história vai avançando, fala-se um pouco da mitologia dos vikings, né? Mas aí Vikings fala menos da mitologia do que Rage. Rage é o jogo que se desenvolve ao redor das mitologias. Tanto que a Rage é uma jovem que foi escolhida pelos deuses para combater os demônios que estão invadindo a Terra, né? Porque assim, o irmão dela é sequestrado por uns demônios, e aí a Rage, ela é escolhida pela deusa, eu não lembro o nome agora, e aí então vai contando essa história da relação da Rage com os deuses, né? Vai contando a história dos deuses nessa aventura de salvar o irmão que foi sequestrado. E os demônios, eles estão querendo abrir as portas do inferno. Claro que lá no hinduísmo não tem inferno, né? É outra coisa. Mas para a gente entender aqui. Então, os demônios estão querendo abrir as portas do inferno para conquistar a Terra, né? Conquistar o planeta. Mas é um jogo muito bacana, muito bacana. Eu recomendo. Joguei em 2 dias, terminei em 2 dias, um jogo rapidinho, assim. É um jogo que é focado mais na história do que propriamente no desafio. Sabe? Esses jogos que você joga mais para conhecer a história do que para ficar passando raiva, tipo Dark Souls. É um jogo que só passa raiva. Então, Rage não é para passar raiva. É um jogo para você curtir. Recomendo. Tem vários jogos, né, que falam, que usam a mitologia, né? Então, Rage, mitologia indiana, Vikings, que é mitologia nórdica, tem Hellblade, acho que é Hellblade, que também é sobre mitologia nórdica. Tem Hades, o João Vitor lembra aqui. Tem, claro, God of War, né? Que é o mais famoso de todos. É Hellblade Shenmue Sacrifice, né? Do Xbox. Que é fenomenal também. É um jogo fantástico. Tem 2 jogos do Assassin's Creed, se não me engano, que falam também de mitologia. Acho, né? Tem 2 Assassin's Creed. Assassin's Creed Odysseus e um outro, agora que eu não tô lembrado o nome. Acho chatão Assassin's Creed. Acho chatão demais, nossa. Enfim, lá na plataforma, na aula escrita, eu fiz uma listinha de alguns jogos que falam sobre mitologia, que tem a mitologia como sendo o tema do jogo. Então lá, se você olhar na aula escrita, tem lá uma listinha de vários jogos. Deve ter uns 16 jogos, 20 jogos, alguma coisa assim. O Davi me corrige aqui, é o Assassin's Creed Valhalla. Mas tem 2 Assassin's Creed, Davi, que falam sobre mitologia. Eu acho que tem 2. Bom, então, tem lá, né, as histórias hindus na Índia, que os indianos continuam aceitando essas histórias, porque 80% dos indianos, eles são hinduístas. Quem pertence a uma religião afro, de origem afro, né? Origem afro-brasileira, Umbanda, Candomblé, também cultiva as mitologias dessas entidades. Aqui é o pessoal, o Davi fala aqui, né, do Assassin's Creed, o Odyssey, que fala sobre a mitologia grega, e o Valhalla, que fala sobre a mitologia nórdica.
Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Então tem esses gregos, né? Aí eu citei aqui o Raj, que é a mitologia indiana. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Vale a pena. Então, né? Eu acho que semana passada eu cheguei a falar um pouco da história, né? Do Xangô, que é a mitologia dos povos das religiões de matriz africana. E o Danilo comenta aqui ainda sobre Assassin's Creed Origins, que é sobre mitologia egípcia. Esse eu não conhecia, não. Esse Origins eu não conhecia. Não sabia que existia. Mitologia egípcia é interessante também, né? Tem vários filmes, principalmente, sobre mitologia egípcia. Tem aquele filme, né? Deuses do Egito. Né? Deuses do Egito. Bom, e aí eu também falei, né, semana passada, que nós aqui no Ocidente, no Brasil, né, porque a maioria dos brasileiros se confessa cristão, a gente tem também a mitologia lá de Gênesis, as histórias do livro de Gênesis, como influenciando bastante a nossa vida. A gente justifica muitas crenças nossas, muitos valores que nós defendemos, justificamos muitas práticas nossas, muitas instituições nossas a partir das histórias de Gênesis. Uma coisa que é importante, né, sempre ressaltar aqui, não é a Bíblia toda que é uma história mitológica, não, tá? Porque mitologia é um tipo de história bastante específica. É uma história que narra a origem das coisas. Isso é mito, tá? Então, uma história mitológica, ela está sempre narrando a origem. Ela sempre se passa na origem das coisas. Então, a parte da Bíblia que traz esse tipo de história é no livro de Gênesis. Tanto é assim que a palavra Gênesis significa início, começo. Tá? Agora, a Bíblia mesmo, ela é um conjunto de livros que traz uma multiplicidade de estilos literários. Então, tem música, que são os salmos, tem os provérbios, que é o livro de provérbios, tem poesia, que é o Cânticos dos Cânticos, Cânticos de Salomão. Você tem história, que é lá Reis, Juízes, Ruth, Esther, né? Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Juízes, Segunda Juízes, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, e assim por diante. Profetas, né? No Novo Testamento tem biografia, que é os evangelhos. Não é bem biografia, né? Mas é uma biografia. Tem história, que é Atos dos Apóstolos. Tem cartas, que são as cartas, as cartas de Paulo, cartas de João. E o Apocalipse, que eu não sei que tipo de literatura é aquela, né? Então, assim, a Bíblia, ela é um conjunto de livros que traz uma infinidade de gêneros literários. Uma infinidade, não. Que traz uma diversidade de gêneros literários. Né? Então, não é tudo mito. Histórias mitológicas são aquelas que estão no livro de Gênesis. Porque lá no livro de Gênesis está narrando as origens. As origens do mundo, as origens do ser humano e das instituições que envolvem a vida humana. Quais instituições? O casamento, trabalho, casamento, trabalho, relações de parentesco,
enfim, né? Algumas coisas lá. A origem do povo judeu, né? Então, Gênesis se enquadra dentro do chamado conhecimento mitológico. E quem é cristão toma essas histórias como sendo verdadeiras, certo? E utiliza essas histórias para justificar muitas coisas. Certo e errado, justo e injusto, bom e mal. Então, a, as histórias mitológicas não eram só histórias dos povos do passado. Elas são histórias dos povos do passado, mas ainda hoje a gente utiliza elas para explicar o nosso mundo. As histórias de Gênesis, elas têm mais de 3.000 anos de existência. Para vocês terem ideia. Há muito mais de 3.000 anos. A gente não sabe, na verdade, há quanto tempo essas histórias estão rodando o mundo. Mas, assim, algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que a Bíblia começou a ser escrita, né? Não que essas histórias não fossem contadas antes, mas o registro da Bíblia, os escritos, começou a ser escrita por volta do ano 1000 antes de Cristo. Alguns falam 1200, outros falam 900 antes de Cristo. Mas vamos colocar assim, em média, que a Bíblia começou a ser escrita há 3.000 anos atrás. Então, Gênesis é uma história que tem pelo menos 3.000 anos. E as pessoas, ainda hoje, acreditam nessas histórias. Certo? É para vocês verem a força do mito. Como essas histórias, elas têm força, como essas histórias, elas têm poder. Tá? Isso eu estou falando aqui do cristianismo. No hinduísmo também. As histórias hindus têm mais de 3.000 anos. E lá na Índia, elas continuam tendo o peso de verdade há 3.000 anos. Certo? Já nasceu a filosofia, já nasceu a ciência, já estamos na fase da fake news, né? E os mitos continuam firmes e fortes. A gente já foi para a Lua, já mandou robô para Marte, e os mitos continuam firmes e fortes, ajudando as pessoas a explicar o mundo. Bom, então hoje eu vou falar de 3 funções do mito. Que é a função explicativa, a função educativa e a função religiosa. São as 3 funções básicas das histórias mitológicas. Então, por função explicativa, é essa que eu já falei, que é de explicar o porquê que o mundo existe do jeito que ele existe. E aí, ele existe assim hoje, porque no começo ele foi criado de uma determinada maneira. Então, vamos tomar aqui a história de Gênesis, por exemplo, que é uma história que a maioria conhece. Então, tem lá. No começo não tinha nada, Deus resolveu criar o mundo, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, tá aí um dos motivos para a semana ter 7 dias, né? Deus criou o mundo em 7 dias, então o mundo tem 7 dias, a semana tem 7 dias. Aí nós trabalhamos 6 e descansamos em 1. Bom, isso se dá por conta do mandamento, né? Tem lá, entre os 10 mandamentos, eu acho que é o 4º mandamento, ou é o 3º mandamento, não lembro, que diz que a gente deve guardar o dia santos, não tem? Não sei se é o número 2, o número 3 ou o número 4. Que o primeiro mandamento é amar a Deus por todas as coisas, o segundo, não tomar seu santo nome em vão, o terceiro é guardar os dias de festa, né? Os dias santos, os dias de festa. O Arthur confirma aqui, é o terceiro. Mas esse terceiro mandamento, ele é fundamentado na história de Gênesis, na história da criação.
Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Tá? Tanto é que tem algumas religiões, o judaísmo e o adventismo, e eles fazem o mínimo de coisas possíveis no sábado, né? Porque eles levam à risca essa ideia de que não se deve fazer nada no 7º dia, porque Deus também não fez nada. Então a gente tem que descansar também, né? No caso do judaísmo e do adventista, o 7º dia é o sábado, né? Para nós também, né? É o sábado, porque o domingo é o primeiro dia da semana. É o sábado que é o último dia. A semana começa no domingo. Mas os cristãos católicos e evangélicos, evangélicos no geral, né? Porque eu não sei se adventista entra como evangélico também. Mas a maioria dos evangélicos guardam o domingo, né? Descansam no domingo. Tanto que vão na missa no domingo, vão na igreja domingo, né? Domingo é o dia de ir na igreja. E os adventistas é sábado. Então isso é pautado no mito, na história. Bom, e aí, então Deus criou o mundo, blá, blá, blá. Aí ele criou o ser humano, ele criou toda a natureza, depois ele criou Adão. E disse que Adão seria imagem e semelhança dele. E isso moldou toda a nossa visão a respeito de nós mesmos e da nossa relação com a natureza. Vocês percebam que nós não nos identificamos como sendo natureza. A nossa relação com o mundo é assim: existe Deus, existe a natureza e existe os seres humanos. Percebam como é assim que a gente pensa. Tem Deus, tem a natureza e tem a gente. A gente não é Deus e a gente não se vê como natureza. Sendo que nós somos natureza. Nós somos animais também. Nós somos bicho também. Porém, por conta dessa história, nós não nos enxergamos como natureza. A gente se enxerga diferente da natureza. Né? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e blá, 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 blá. Né? Então, a nossa compreensão ela é diferente sobre nós e a nossa relação com o mundo. E aí a gente se enxerga geralmente mais importante do que a natureza. Tanto é assim que a gente explora a natureza. Explora, a gente modifica, a gente acaba com a natureza porque nós somos dominadores da natureza. Né? Nós somos maiores que a natureza. Nós não somos natureza. E aí, Deus criou Adão, achou que Adão estava muito sozinho, fez o Adão dormir, da costela do Adão criou Eva. E aí, algumas não, muitas pessoas utilizam essa maneira como é narrada a criação da mulher como uma justificativa para defender a obediência da mulher em relação ao homem. Vocês certamente já ouviram algum papo assim, de que a mulher tem que ser submissa ao homem, porque lá na origem a mulher foi tirada da costela do Adão, e aí, enfim, como Adão veio primeiro, a Eva veio depois, e então ela tem que obedecer ao Adão. Já ouviram, né? Alguma interpretação assim. Então,
A Carla comenta aqui que tirou da costela para ficar lado a lado, não na frente nem atrás. Pois é, essa é uma interpretação positiva, né? Eu acho essa a interpretação mais adequada. Eu acho mais adequada, digamos assim, né? Porém, tem pessoas que utilizam essa história para defender a submissão da mulher, né? A obediência da mulher. Assim como também utilizam a história da queda, porque aí Deus criou Adão e Eva, eles moravam no paraíso, Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer da fruta do pecado, a fruta da árvore que não podia ser comida, e aí Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E aí muitas pessoas também utilizam essa história da queda para culpar a mulher por tudo de ruim que acontece na história humana, né? Porque afinal de contas, a primeira a ser seduzida pela serpente foi a Eva, né? Então a Eva foi seduzida pela serpente e aí a Eva convenceu, né? Não sei se é uma melhor palavra, mas enfim, a Eva convenceu Adão a comer da fruta também. Então, Adão e Eva comeram da fruta, mas primeiro a Eva foi seduzida. E aí as pessoas, algumas pessoas, né? Algumas não, muitas, infelizmente, são muitas as pessoas que ainda olham para a mulher como um ser inferior, né? Inferior ao homem. A Carla comenta que Eva foi mal jumento. Tadinho do jumento, Carla. Podia tomar mal de boa. Pois é, então. E aí, né? E aí, o mal que acontece na nossa vida é herança do erro de Adão e Eva, né? O Joaquim, meu filho, ele tem 7 anos. Ele fica indignado quando ele ouve essa história. Ele fica indignado, porque ele fala assim que não faz nenhum sentido. Ele tem 7 anos. Não faz nenhum sentido a gente, a gente ser culpado ou a gente sofrer o castigo porque Adão e Eva fizeram coisa errada, né? Assim que isso não faz nenhum sentido. Ele fala assim: já pensou? Pensa, você faz coisa errada, pai. Aí a polícia te leva para cadeia. E aí a polícia me leva para cadeia também só porque eu sou teu filho? Isso não faz nenhum sentido. Ele fala, depois você pergunta para Deus, né? Mas olha, Joaquim, eu não posso fazer nada, a história é essa. A Emanuela pergunta aqui: e se ela tivesse lá até hoje, o que aconteceria no mundo, de acordo com a Bíblia? A Bíblia não fala o que aconteceria, Emanuela. O que a gente, o que a gente tende a entender é que a gente estaria no paraíso ainda hoje, né? Parece que estaríamos todos de boa ainda no paraíso. O mundo seria o paraíso, né? Mas o que é interessante nas histórias mitológicas é isso. No começo tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E aconteceu alguma treta que ficou tudo ruim. Isso não é só na história de Gênesis. Nas histórias indígenas também acontece assim. Tem uma história de um povo indígena, não lembro agora qual é, mas é um povo lá da Amazônia, que fala assim, que os índios, eles moravam na floresta, e era tudo muito bom, eles eram felizes. E aí um dia um índio mergulhou no rio e encontrou um túnel, uma passagem. E ele foi nadando por esse túnel e ele saiu numa praia. Não numa praia de rio, né?
na prainha de rio. E ele ficou maravilhado com a paisagem que ele viu. Ele ficou assim, maravilhado. E quis morar lá. Aí ele voltou pelo túnel e encontrou a divindade lá deles. Falou assim, Senhor Deus, eu encontrei um lugar maravilhoso. E eu quero morar lá. Eu quero ficar mais naquele lugar. E aí o Senhor Deus falou assim, olha, se você quiser ficar lá, beleza, show de bola. Só que se você ficar lá, você não vai ter mais a vida eterna. Você vai morrer. E aí o índio fala assim, mas não tem problema, porque aquele lugar é tão bonito que vale a pena. E aí o senhor falou assim, então vai para lá e seja feliz. Aí o índio volta, mergulha e passa a morar. E o helicóptero da polícia passando aqui. É a treta rolando. Aí o, o índio volta e vai morar lá, naquele lugar que ele encontrou, e aí, consequentemente, todos os que nasceram a partir, né, desse índio, da família que foi morar lá, obviamente não teve mais acesso ao paraíso, né, porque eles esqueceram onde é que ficava o túnel e não conseguiram mais retornar, então, para o paraíso. É mais ou menos assim a história. Então, todas, né, sempre é muito bom no começo e acontece alguma treta que estraga tudo, né? Então, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, foram expulsos do paraíso, e aí, então, o homem teve que trabalhar, a mulher começou a sentir dores de parto, os filhos de Adão e Eva começam a se matar, Caim matou Abel, ou Abel matou Caim, eu nunca lembro quem matou quem, mas da treta, eles começam a se matar, e aí depois eles começam a morar nas vilas, e as vilas crescem e viram cidades, e aí começa a rolar baile funk, e aí vira Sodoma e Gomorra, e aí, enfim, o baile funk fica pesadão demais, Deus manda um meteoro, manda fogo para acabar com o baile funk, e, e aí começa a dar muito ruim, Deus resolve dar um reset em tudo, né? Dá um Ctrl Alt Del, manda inundar tudo, mata geral, mata geral, reinstala o aplicativo, reinstala o Windows lá com o Noé, só que dá tudo errado de novo. Enfim, essa é a história. Então vejam, né? E cá estamos nós, né? Vivendo no Brasil 2021 com coronavírus. A história continua do mesmo jeito, não mudou quase nada. Então, nessa história de Adão e Eva, conta a origem do mal, conta a origem do trabalho. Então, a gente trabalha porque foi o castigo dado a Adão e Eva, tem que trabalhar. A mulher sofre dores de parto porque foi o castigo dela, né? Por ter pecado. Existe o arco-íris porque quando terminou o dilúvio, na Arca de Noé, na história de Noé tem isso, né? Depois que acabou o dilúvio, Deus criou o arco-íris como sendo um sinal de que nunca mais ele mandaria um dilúvio de novo para a Terra, né? Ainda que em Itaperuna sempre tem um dilúvio, qualquer chuvinha em Itaperuna vira um dilúvio, né? Mas é só em Itaperuna que tem dilúvio, no resto do mundo não tem. Não, mentira, aqui no Rio de Janeiro também, cara, qualquer chuvinha alaga tudo, né? Pois é, a Carla falou, né? Deus não manda mais dilúvio, mas meteoro, furacão, toda vez é. toda vez é. Toda vez é uma chuvarada, né? A Manuela fala que dessa vez não é ela que tá zoando Itaperuna.
Ah, gente, mas olha, eu não tô zoando, é uma tristeza. Eu falo, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso, porque é uma tristeza alagar tão facilmente Itaperuna. É uma tristeza. Mas aqui no Rio também alaga direto, gente. Não é. Antes fosse só Itaperuna. Aqui, Rio de Janeiro, choveu, acabou. Choveu 2 horas seguidas, parou a cidade. Parou a cidade. Bom, então é isso, né? Então lá, por exemplo, né? Por que a gente casa? Casamento monogâmico. Porque foi assim que Adão e Eva foram criados. Deus não criou um Adão e várias Evas, nem uma Eva e vários Adões. Criou um Adão e uma Eva e disse que esses dois iam se casar. A presença é automática, João. Por que que não pode relacionamento homossexual? Porque Deus criou um homem e uma mulher. Não criou dois homens nem duas mulheres. Então, várias situações, né? Por que que a gente casa? Porque Deus falou que quando o homem sai da sua casa e a mulher também, eles fazem uma família e se tornam uma só carne. Então, por isso que a gente casa, tá? Então, lá em Gênesis, tem várias justificativas para várias práticas que a gente tem hoje, tá? Então, essa é a parte explicativa. A parte educativa. Bom, os mitos, eles sempre ensinam coisas pra gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se vocês conhecem a história de Narciso. Também não sei se já contei semana passada. Mas Narciso é assim. Narciso era um cara lindo, gato demais. Muito gato. Todo mundo queria o Narciso. Todo mundo queria pegar o Narciso. Ou ser pego pelo Narciso. Só que Narciso não dava moral para ninguém. Aí uma deusa, que estava muito afim dele, ficou chateada. Ficou chateada porque o Narciso não quis ficar com ela. E jogou uma maldição sobre ele. Disse assim, Narciso, você vai se apaixonar pela primeira pessoa que você vê na frente. E aí o Narciso parou para tomar água num rio, né, ou numa lagoa, viu o próprio reflexo na água, e aí tem dois finais a história. Um final diz que ele foi querer se beijar, se pegar, né, pegar o reflexo, beijar o reflexo, caiu na água e morreu afogado. Tem um outro final, diz que ele sentou na beira do rio, ou na beira da lagoa, e ficou esperando a pessoa que estava na água sair da água. Esperou, 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 esperou. Ele acabou morrendo de fome e sede. E no lugar da onde ele morreu, nasceu uma flor que tem o nome de Narciso. Como diz a Carla, é daí que vem a palavra narcisismo. O que é a pessoa narcisista ou que sofre de narcisismo? É a pessoa que ama demais a si mesma. É a pessoa muito vaidosa, ama demais a si mesma. Então, a lição é essa, né? Você não deve amar demais a si mesmo, a ponto de morrer por causa disso. Né? O Freud tem a tese do narcisismo. Né? A tese do narcisismo é uma tese da psicanálise, né? É uma doença, é um distúrbio psicanalítico, né? Que vem da história do narcisismo. Tem uma outra história também, que é a história do... Tô encerrando já, tá, gente? É a história do Édipo Rei. Não sei se vocês conhecem. Mas tinha um rei que o oráculo disse que iria ser morto pelo próprio filho. Aí, tentando evitar isso, o rei coloca o filho numa cesta, coloca a cesta num rio e deixa o filho à própria sorte. Claro, esperando que o filho fosse morrer. Acabou que o filho foi salvo por uma galera e cresceu numa cidade longe. Essa criança nasceu, é o Édipo. O Édipo, quando adulto, se tornou um herói na Grécia, saiu andando pela Grécia, matando vários monstros. E em uma de suas aventuras, o Narciso chega em Tebas
E lá em Tebas, ele se apaixona por uma mulher. A mulher se apaixona por ele. Eles se pegam. Só que a mulher era casada com um rei. O rei descobre a pegação e chama o Narciso, chama o Édipo para uma briga. Fala assim: eita, cara, que é isso? Tá querendo pegar minha mulher? Que negócio é esse? Aí o rei e o Édipo brigam, lutam. O Édipo vence a batalha. Como o Édipo matou o Édipo se torna rei. Então, olha só, além de ficar com a mulher que era casada, ele ainda vira rei. Olha que bênção, né? Que coisa boa. Aí, só que Tebas era uma cidade muito próspera, muito rica. Quando o Édipo vira rei, a cidade vira uma desgraça. Começa a dar tudo errado em Tebas, tudo errado. Aí o Édipo vai consultar o oráculo, perguntar o que estava acontecendo. Aí o oráculo fala: então, Édipo, sabe o cara que você matou, o rei? Ele sei. Então, ele era o teu pai. Sabe a mulher que tu casou? Então, é a tua mãe. Quando ele soube disso, o Édipo fura os dois olhos e a mãe comete suicídio. Moral da história: não case com a mãe. Nenhuma história grega tem final feliz, tá, gente? Nenhuma história grega tem final feliz. Não, cara, não é não case com casadas, eu não case com a mãe. O azar dele foi casar com a mãe. Porque nas histórias gregas o que mais tem é gente pegando casados e casadas. Zeus mesmo é o cara que mais pega mulher casada. Zeus não perdoa uma casada. Tem duas morais, né? Uma é não case com a mãe e outra não fuja do seu destino. Ninguém foge do destino, porque o Édipo, foi condenado à morte pelo pai, né? O pai abandonou ele no rio, achando que ele fosse morrer, mas não, ele sobreviveu e o destino o conduziu a matar o pai, né? Então ninguém foge do destino. Que é a mesma história do Perseu. O Perseu, ele era o cara que também, né? O rei, o oráculo falou para o rei que ele iria ser morto pelo neto. Aí, a filha, ele tinha uma filha que era solteira. Ele prendeu a filha no fundo de um poço para que ela, enfim, não tivesse relação com ninguém. A filha ficou presa no fundo de um poço. Só que aí Zeus gostou da menina. Da menina não, era uma mulher. Gostou da mulher. E aí o Zeus se transformou em chuva para entrar no poço. E aí choveu. E a mulher no fundo do poço tomou banho de chuva. E ela engravidou. Aí o aí a menina é expulsa de casa, né? Enfim, e e aí mora em outra cidade, o filho nasce e o filho é o Perseu. Aí o Perseu cresce, vira um herói, sai matar vários monstros, o Perseu ele mata a Medusa, coisa e tal. Lá, 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 lá. Aí, lá pro final da história, o Perseu vai participar das Olimpíadas. Você sabe, né, que as Olimpíadas é criação dos gregos, né? E aí o Perseu vai participar do lançamento de disco. Disco, né? Aí o Perseu joga o disco. Lança o disco. E aí, quando o Perseu joga o disco, um vento bate no disco. E vai em direção ao público. E o disco atinge uma pessoa no público, na plateia. E essa pessoa morre. Quem era essa pessoa? O avô do Perseu. Moral da história:
Ninguém foge do seu destino. É isso. Então, as histórias gregas não têm final feliz, tá? Não, nunca tem final feliz as histórias gregas. Tanto que o nome é tragédia. O nome das histórias gregas são chamadas de tragédias gregas. Elas nunca têm final feliz. Enfim, é isso. Aí, para terminar, já passou da hora, né? Mas para terminar, por que é que as pessoas acreditam nos mitos? Se a gente não sabe se essas histórias aconteceram ou não, por que é que a gente acredita nelas? Pela fé, pela crença. Porque as histórias mitológicas, elas fazem parte de um contexto religioso. Então, por que é que as pessoas acreditam nas histórias de Gênesis? Ora, porque Gênesis está na Bíblia. E as pessoas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Se é palavra de Deus, Deus não mente. Então essas histórias, elas são verdadeiras. Tchau. Certo? Por que é que os hinduístas acreditam nas histórias de Shiva, Ganesha, aquela galera toda? Porque essa galera são deuses. Essas galera não mente. Os deuses não mentem. Porque é que as pessoas das religiões de matriz africana acreditam nas histórias dos orixás? Porque os orixás são entidades verdadeiras. Então, acredito que as histórias dessas entidades também sejam verdadeiras. E para os gregos era a mesma coisa. Por que é que. Por que é que. Por que é que os gregos acreditavam nessas histórias? Porque quem contava as histórias não eram propriamente os poetas, mas eram pessoas que estavam incorporadas pelos deuses. Então, assim, o poeta, antes de contar as histórias lá na Grécia, ele tomava um banho que representava o esquecimento, o esvaziamento da humanidade. E ele tomava um outro banho que representava a entrada do Espírito Divino. Então, quando o poeta contava a história, não era a pessoa do poeta que contava, mas era o Espírito Divino que contava. Certo? Então, por isso que tinha autoridade. Por isso que as histórias eram consideradas verdadeiras. Assim como entre os indígenas. Por que as histórias para os indígenas elas são verdadeiras? Porque quem conta a história é o pajé. É a autoridade da tribo. Certo? Por que as histórias de Gênesis são verdadeiras? Porque elas estão na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o que determina a verdade do mito é a crença. É a crença das pessoas. Hoje em dia, ninguém mais acredita nas histórias dos deuses, de Zeus. É uma religião morta. Né? Hoje em dia, as pessoas ainda acreditam nas histórias de Gênesis, porque o cristianismo é uma religião viva, é uma religião vigente. As pessoas ainda são cristãs. Ok? Então, é isso que... Para as pessoas, é isso que determina a verdade ou a falsidade das histórias. Um cristão acha Gênesis verdadeiro, mas acha as histórias afro falsas. Um hinduísta acha as histórias de Shiva, Ganesha verdadeiras, mas acha as histórias de Gênesis falsas. Sendo que, como histórias, elas são a mesma coisa, elas funcionam da mesma maneira, elas contam as origens para explicar o presente. Então, o que determina a verdade ou a falsidade é simplesmente a crença. Ok? O Kelvin pergunta se foi Atenas que nasceu da cabeça de Zeus. Não lembro. E o Guilherme pergunta quando Kratos entra nas histórias. Também não lembro. Porque é muita história, gente. Até tem uns livros ali. Eu devia ter separado e esqueci. Mas tem um tanto assim de livros sobre mitologia. E aí, cara, é muita treta. É muita gente da mitologia grega. É muita gente, é muita gente. Muita. Só Zeus teve mais de 100 filhos. É muita gente.
O Breno diz que Kratos não existe na mitologia grega original. Ah, é bem possível, né? Talvez seja só um personagem dos games, né? E assim, gente, não acreditem nas histórias dos filmes, nem dos jogos. Não são iguais as histórias. Não são. Se vocês querem conhecer as histórias, tem que ler os livros. Dois que eu achei rapidinho aqui, que eu tenho. Ó, vocês querem conhecer as histórias gregas? Não adianta ver filme, nem jogar jogo. Você tem que ler os livros. Ó, eu tenho aqui a história do Prometeu Acorrentado, do Ajax e de Alceste. Quem escreveu foi o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. E é em formato de poesia, tá? As histórias são em formato de poesia. Músicas. Geralmente, as histórias eram cantadas. Vocês já viram O Senhor dos Anéis? Então, no filme O Senhor dos Anéis, eles cantam várias músicas. São os mitos dentro da história Senhor dos Anéis. As histórias são cantadas. Por que são cantadas? Porque é mais fácil de gravar. Certo? Então, geralmente, ou são músicas ou são poemas. Poemas que rimam. Poeminha. Por quê? Porque é mais fácil de gravar. Você lembra mais facilmente das coisas. Esse aqui é a Teogonia, que é a origem dos deuses, né? Que conta quando nasceu Urano, Gaia, Cronos, a galera toda. O nome é Teogonia que eu tenho. Aqui, ó. Primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio. Do caos, Erebus e noite negra nasceram o dia, do dia nasceu o éter, e assim vai indo, né? Ah, não dá para ser rapidinho não, Carla. Não dá para ser rapidinho não, as histórias são muito compridas. Ok, é isso. Passou um tempão já da aula. Semana que vem, a gente se encontra novamente nesse mesmo horário e nesse mesmo link. João Marcos, a presença é automática. Tem um aplicativo aqui que marca a presença de vocês. Vocês querem uma aula só para contar história de mito? Aí eu vou ter que estudar, porque é muita história. Vou ver se consigo fazer alguma coisa para vocês aí. A minha aula é de filosofia, não é de mitologia, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.